Você deseja pregar mensagens profundas e impactantes com unção e conhecimento bíblico, como a Camila Barros prega? Não basta apenas ser chamado por Deus, é preciso também se preparar para cumprir este chamado. Muitos têm o chamado, mas poucos estão preparados para cumpri-lo com excelência. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Porém, alguns não querem crescer no conhecimento, por isso têm muitas dificuldades na preparação, desenvolvimento e entrega do sermão. Agora, imagine você sem nenhuma dificuldade de preparar, desde a leitura do texto bíblico passando pela interpretação do texto, extraindo lições poderosas do texto e organizando o esboço de forma simples e prática, citando versículos de memória, falando sem nervosismo e com segurança. Uma pregação com começo, meio e fim. Com certeza, muitas pessoas vão querer te ouvir pregar não só uma vez, mas vão querer te ouvir sempre. Aprender tudo isso de forma simples e profunda, utilizando as ferramentas e os métodos certos para elaborar pregações de alto nível. Com certeza é o que você precisa para ser um pregador ou uma pregadora impactante e inesquecível. O curso completo que está na descrição deste vídeo vai te ajudar a viver essa transformação radical em suas pregações. O acesso é imediato e para sempre, não precisa pagar mensalidade, como outros cursos, e você recebe o certificado. Você também vai ganhar 6 super bônus, exclusivos apenas para os alunos do curso completo. E ainda você tem 30 dias de garantia. Se por alguma razão não gostar do curso, devolvemos o seu dinheiro. Então, não sofra mais por não conseguir preparar e pregar pregações impactantes. Clique agora no link que está na descrição e comece a estudar agora mesmo. Deus abençoe. Faz um favor para mim, você já deixou marcado aí Gênesis 21? Deixa selecionado, mas volta e dá uma olhada no capítulo 16 comigo, antes de Gênesis 21. Deixa separado aí esses dois. O meu, apenas uma folha separa um capítulo do outro. É o caso do seu, não? Não é o teu caso, né? Tu tá esperando aparecer aqui, né? Tu vai aprender a mexer nessa Bíblia aí, hein, menino? Depois fica pagando mico aí. Abre Marcos lá na frente, Apocalipse lá no meio, Isaías lá atrás. Você trata de usar a Bíblia. Gênesis 16, verso 7 em diante. Quem achou, diga amém. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, a fonte que está no caminho de? A fonte que está no caminho de? E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? E ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora. O anjo disse: volta. O anjo disse o que, gente? Isso, volta para a tua senhora. Olha que coisa difícil o anjo está pedindo para Agar. E humilha-te debaixo das suas mãos. Volta para a sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não poderá ser contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será como um jumento selvagem. Diga comigo, selvagem. Diga bem forte, selvagem. Isso. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará distante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor que falava com ela, dizendo: tu és Deus que me vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai e está entre Cádiz e Barede. Assim Agar deu um filho a Abraão e pôs o seu nome de Ismael no seu filho que tivera com Agar. E tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Vai lá para o 21. Verso 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava. Deita fora esta escrava. Nessa versão aqui diz: livre-se. Eu gostei dessa versão. Livre-se
daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Verso 11. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, nem por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Pronto, ali também está despediu. Diga comigo, despediu. Diga, despediu. Presta atenção, lá no capítulo 16, Agar fugiu, tá bom? Complete aí para você não esquecer. Lá no capítulo 16, Agar fugiu. De novo, lá no capítulo 16, a serva Agar fugiu. Mas no capítulo 21, Abraão então no 16 ela, mas no 21 ela foi. Legal. Conjuga verbo muito bem. E foi andando errante pelo deserto de Beceba. Alguém aqui que se atentou bem à leitura, lembra qual era o nome do primeiro deserto do capítulo 16? Qual era o nome? Eu quero que você grave isso. Sur significa muro. O que significa Sur? Então deserto de Sur significa deserto do? Deserto de Sur significa deserto do? Muro é aquilo que te dá limite. Muro é aquilo que você bate de frente quando quer insistir. Quando você foge, o mais longe que você chega é de cara no. Só que agora ela foi despedida, ela não está em fuga. Agora ela foi mandada embora. Grita comigo e diga: liberdade! Liberdade! Parece que você não foi livre ainda. Nunca viu aquele filme Coração Valente? Diga comigo: liberdade! O som está bem aberto para a galera? O som está bem aberto ou o compressor está apertado? Que a liberdade deles está meio presa. Liberdade é o que há de mais precioso. Nunca pronuncie liberdade como se pronunciasse qualquer palavra. Homens matam e morrem por liberdade. Tem pessoas agora querendo 15 minutinhos ou celebrando liberdade com 15 minutinhos de sol no pátio de uma penitenciária. Só para que desfrutem aparentemente de um pouco de liberdade. Então entenda, porque a palavra do Senhor é clara em dizer que para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E dentre todas as obras que estão entre as prioridades de Jesus, liberdade é a principal dentre todas elas. Por isso a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente. Agora veja como liberdade não é um conceito sobre estar preso ao redor, em volta de paredes ou livre. Paulo mesmo vai dizer: prendem a mim, mas não prendem a palavra. Prendem a mim, mas não prendem a minha alma. Prendem a mim, mas não prendem a minha consciência. Ele diz: porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Então veja como o conceito de liberdade, uma vez que é alcançada verdadeiramente, não pode ser limitada por nenhuma circunstância ao seu redor. É por isso que a palavra de Deus orienta dizendo: se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente. Por isso ele não diz sereis livre, mas ele diz verdadeiramente sereis livre, porque parte da ideia de que verdadeira liberdade não é de fora para dentro, mas ela consiste de dentro para fora. Então eu vou te pedir para gritar liberdade mais uma vez, e eu quero que você compreenda que liberdade não é sobre voar ou ter asas. Liberdade não é sobre atravessar fronteiras de um país para o outro a hora que quiser. Liberdade não é apenas as circunstâncias financeiras que alguém pode ter aqui de comprar o que quer, na hora que quer e do jeito que quiser. Liberdade trata-se de uma consciência convicta que não pode ser parada nem interpelada por nenhuma ideologia, muro, grade, barreira ou cova.
Liberdade de quem é liberto por Cristo. Nem a cova, nem a morte, nem a lápide podem pará-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro para gozar de uma vida eterna, onde só aqueles que alcançaram esse nível de liberdade aqui poderá desfrutar desta mesma liberdade lá. Qual é a palavra de ordem nessa noite? Qual é a palavra de ordem nessa noite? Bora! Qual é a palavra de ordem nessa noite? Liberdade! Liberdade não é barato. Se fosse, não valia tudo que vale. Tudo que custa muito caro é porque é muito valioso. Agar vai receber a sua liberdade. Quando você olha a história da vida dela sendo contada lá no capítulo 16, quando Sara queria que ela deitasse com Abraão, seu marido, porque Sara ainda não conhecia o nível do poder do Deus que havia chamado sua casa, e ela ainda não compreendia que Deus não dependia de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir uma promessa. Então, levando em consideração que ela já era muito avançada em idade, ela pensa que Agar, por ser uma serva fiel, daquelas que subiu do Egito depois da passagem de Abraão e dela por lá, fosse uma daquelas em que ela poderia confiar. E de fato ela era de confiança. Aonde está a prova disso? A prova disso é que muitas pessoas querem criticar Agar como se ela tivesse seduzido Abraão para deitar em sua cama, quando na verdade ela tinha uma diferença de idade absurda de um homem que ela na verdade já servia há muito tempo como Senhor, respeitando como Senhor, e agora vai ter que se ver na situação de certa maneira deixar ser usada como parte do serviço de sua casa, para poder cumprir a ordem da sua senhora, visto que é leal a ela. Sara não escolheu qualquer pessoa, Sara escolheu uma serva fiel. Então aprenda a entender a condição de Agar. Ela não é uma prostituta, ela não é uma mulher leviana, como às vezes a gente quer colocar, só porque simplesmente dela não foi gerado o filho da promessa. Então entenda a condição, não do jeito que a sociedade quer romantizar, mas do jeito que está escrito na palavra. E agora, amando de Sara, Agar vai deitar-se na cama de Abraão, e fértil como era, ela vai conceber e ela passa a gerar um filho. Depois de obedecer essa ordem de Sara, Sara não estava preparada para ver o crescimento de uma nação no ventre de Agar. Porque Agar não vai passar todas as aflições que vai passar a partir de agora, só porque é uma mulher gestante, não que isso já seja pouco, mas ela vai passar o que vai passar agora, porque uma vez que ela carrega a semente de Abraão, ela carrega mais do que um filho, ela carrega uma nação. Você nunca parou para pensar que existem dores, frustrações, níveis de perseguições, dos quais você é impelido, afligido, e você às vezes fica pensando, meu Deus, só por causa de um emprego? Só por causa de uma liderança? Só por causa de uma unção? Só por causa de um ministério? Tem gente aqui que pensa até que a perseguição está ligada à sua aparência. Só porque eu sou assim, só porque eu sou assado. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não. É porque você se vê apenas diante de um projeto, mas Deus vê uma nação. Aquilo que você está gerando nunca diz a respeito só de você, mas diz respeito a toda a geração que virá após você. Existem pessoas aqui que são os primeiros cristãos dentro da sua casa e viveram um nível de embate, de combate espiritual tão forte que não entenderam, disseram, meu Deus, mas eu não obriguei ninguém a ser crente lá em casa não. Eu apenas quis começar a servir a Deus, e foi espanto noturno, foi seta voando de dia, foi peste rondando de noite, foi síndrome do pânico, foi aperto para tudo que é lado, e você pensa, gente, só porque eu decidi ser crente? Não, essa é a sua visão natural. Não é só porque você decidiu ser crente, mas é porque a partir de você agora, toda a tua linhagem ganha um antes e um depois. E isso é muito forte na atmosfera espiritual. Às vezes a gente vê uma pessoa vindo aqui na frente e confessando Jesus como Senhor, entregando a sua vida a Cristo, e a gente pensa assim, ai que bênção, uma pessoa entregando a vida para Jesus. Deus nunca vê uma pessoa. Todas as vezes
vezes que uma pessoa vem aqui na frente, Deus vê uma geração inteira, Deus vê uma nação inteira, Deus vê uma família. E eu não estou inventando não, é a visão de Deus. E está na hora da gente enxergar como Deus enxerga. Está na hora da gente começar a ver como Deus vê. Por exemplo, em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, ele vai dizer assim: Abraão, te darei filho, eu vou multiplicar a tua descendência. A impressão que dá é que a promessa de Abraão, que se cumpre muito também em Jacó, na verdade era de Jacó e não de Abraão, porque só Jacó teve 12, de onde saíram as tribos de Israel. Mas Abraão, na verdade, só teve, do filho da promessa, ele só teve um. Mas Deus nunca olhou para Isaac e chamou ele de Isaac, mas chamava ele de porque ele era uma nação inteira. As pessoas olhavam para ele e pensavam: Abraão teve um filho. Deus olhava para ele e dizia: Abraão teve uma nação. Abraão está gerando uma multidão maior do que as areias que enchem a praia. Abraão carrega uma multidão maior do que as estrelas que povoam o céu. Deus te trouxe aqui para dizer: amplia a visão. Eu não te vejo como você se enxerga. Você é muito maior do que você imagina. É por isso que essa aflição, essa perseguição, essa afronta não é por causa da cor da tua pele, não é por causa do tom do teu cabelo, não é por causa disso ou daquilo. Esta aflição é porque o que você carrega pode até parecer pequeno aos seus olhos, mas traz um antes e um depois na história da vida de quem você passa. Então amplia a visão. Abra comigo a boca e diga: amplia, Senhor, a minha visão. Depois que Sara vê que Agar começa a gerar, sua barriga começa a crescer, ela não resiste àquilo, porque Agar era escrava, era serva, e não havia sido forjada para ser senhora. Só que agora ela tem um nível de hierarquia, não porque ela é bambambam, mas porque ela está debaixo de uma palavra que Deus liberou a Abraão, e Sara colocou Agar debaixo dessa palavra. Tem gente que quer ajudar a gente, mas não tem noção do que tem sobre a própria cabeça. E depois que vê a gente crescer com a ajuda de quem deu, persegue a gente mesmo. Mas por quê? Porque a gente não vê como Deus vê. Se você tivesse noção do seu tamanho, se você tivesse noção da sua influência, se você tivesse noção do que sua vida carrega, você não sentava em qualquer mesa. Você não falava com qualquer pessoa, você não curtia qualquer foto. Se você soubesse como Deus te vê, se você soubesse o tamanho daquilo que você carrega, você não entrava em qualquer casa, não fazia aliança com qualquer amigo, não beijava qualquer pessoa, não servia jantar para qualquer gente. Esteja preparado para ver quem você deseja abençoar ficar maior do que você. Não foi o caso dela, mas às vezes isso acontece. Então comece a considerar que o que você carrega é grande o suficiente para abençoar pessoas que nem estavam na linhagem. Por quê? Porque Deus gosta de mim? Não. Porque eu preciso acreditar quando Ele liberou uma palavra sobre mim. Qual foi a palavra que Ele liberou sobre Abraão, gente? Deus, quando chamou Abraão, diz assim para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que Deus está dizendo, Abraão? Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. Isso não é promessa, isso é aliança. Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. E a prova disso, Camila, a prova disso, Davi vai salmodiar e vai estar descrito no livro de 1 Samuel, capítulo 22, um salmo que ele vai cantar, aonde ele vai dizer que numa batalha contra os seus inimigos, os inimigos clamaram até a Deus no céu, mas não houve no céu quem os ouvisse ou quem os respondesse. O que Davi está dizendo? Eles clamaram Deus certo, clamaram ou não? Sim, eles disseram que vendo que Israel prevalecia com Davi, o texto diz que eles clamaram até o Deus de Davi, o Deus dos céus, mas não houve no céu quem os atendesse. Não significa que Deus não ouviu, significa que Deus não correspondeu.
Porque Deus está dizendo, eu não tenho obrigação de corresponder com quem eu não tenho relacionamento. Não é sobre o quanto você conhece de mim, mas é o quanto diz o Senhor, eu conheço de você. Não é só o quanto você tem de mim, mas o quanto eu tenho de você. E tudo isso inaugura lá em Abraão, quando Deus não só dá para ele uma promessa, mas faz com ele uma aliança. Por isso que agora Agar está tremendamente abençoada. A coisa é tão séria que uma vez que não estava preparada para tamanha honra, porque isso não estava no plano de Deus. Rapaz, olha isso. Não sei se vocês estão entendendo. Agar gerar Ismael estava no plano de Deus? Estava, gente. Foi plano de quem? Aí Deus abriu uma emenda no plano, sim ou não? Sim ou não? Fica com medo não, irmão, não foi Agar que foi atrás de Deus não. Foi Deus que foi atrás dela no deserto por causa da semente que ela carregava. E ele não disse para ela, eu vou te matar. Sabe o que ele disse para ela? Teu filho tem um nome, você vai conhecer. Ele será como um jumento selvagem. O que ele está dizendo? Eu serei com vocês no deserto. Então, mas presta atenção. Agar estava no plano de Deus? Tem gente que está com medo. Agar estava no plano de Deus? Agar foi plano de quem? Sara e Abraão. Agora, Deus incluiu para ela uma porção, sim ou não? Sim ou não? Olha a grandeza do que Abraão carrega. Quando você entender o que você carrega, você vai compreender que tem gente que não está nem no plano. Se você estender uma mão, entra no plano. Se você der guarida, não, Camila, nada a ver, nada a ver. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Uma mulher cananeia, grega, sirofenícia, que não era dos filhos de Israel, tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Vendo que Jesus passava pelas cercanias de Tiro e Sidom, saiu correndo atrás dele, gritando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha da mulher cananeia estava miseravelmente endemoniada. Mas perceba o clamor dela diante de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de? Mas ela queria que quem fosse liberta. Mas ela disse, tem misericórdia da minha filha? Ela disse, tem misericórdia de? Olha a inteligência dessa mulher. Porque se o Senhor liberar sobre mim, se for por mim, por quê? Porque não há manifestação para quem não busca. Não há manifestação para quem não intercede. Não há manifestação para quem não conhece Deus. Responda com inteligência. Deus tem compromisso com o endemoniado? E quem estava endemoniado, a mãe ou a filha? Só que a mãe era cananeia. Porém a mãe está buscando. Filho de Davi, olha ela reconhecendo o senhorio de Cristo. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela gritava e clamava. No final a filha dela ficou liberta, sim ou não, gente? Liberta, por quê? Porque Deus teve misericórdia da menina? Não, porque o clamor dela era, tem misericórdia de? Aí isso aqui é Deus dizendo, quando eu entro na sua vida, eu faço nela o que eu quiser. Escute isso, foi o que ele fez com Zaqueu, lembra? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. O que é isso, Zaqueu? Eu vou entrar no teu caminho, eu vou mudar a tua história, eu vou originar um novo plano. Presta atenção, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Ele entrou no caminho de Zaqueu, quando ele quer, ele entra. Agora, no caso da mulher cananeia, não foi assim. Não foi ele que entrou no caminho dela, foi ela que entrou no caminho dele. Tem misericórdia de mim. Ele não respondia a palavra e ela continuava gritando, ao ponto que ela vai para frente da trilha, aonde ele está andando, dobra o joelho, se prostra e diz, Senhor, socorre-me. Aí o que Deus está dizendo para a gente? Quando eu entro no teu caminho, igual Zaqueu, eu faço na tua vida o que eu quiser fazer. Mas quando é você que entra no meu caminho, eu faço por você até o que eu não tinha que fazer. Vou perguntar de novo, Jesus tem compromisso com o endemoniado? Foi ele mesmo que disse que veio primeiro para as ovelhas da casa de Israel. A cananeia é da casa de Israel? Mas mesmo assim ele a abençoou, sim ou não? Sim ou não? Porque quando eu entro no caminho dele com adoração, com busca, quando eu estou diante dele
trazendo na minha vida uma palavra. Oh, não há absolutamente nada que Deus não faça, nem por mim e nem pela vida daqueles que eu tenho apresentado diante dele. Está de mão abaixada porque já era para você estar dando glória. O que Deus está dizendo é: não importa a circunstância, que para gerar o que você está gerando, você precisou passar ou perder. Agora você está debaixo da minha palavra, e agora você não é mais responsabilidade de Abraão, você agora é responsabilidade minha. Você não é responsabilidade de quem te colocou nessa circunstância, você agora é responsabilidade minha. Então fique debaixo da palavra, porque Deus vai atravessar qualquer deserto para achar e te libertar. Oh, aleluia! Se Deus está falando com você sobre poder, diga glória a Deus. Se Deus está ampliando a sua visão para você começar a entender o que você carrega, diga aleluia! Sara começou a espizinhar Agar não aguentou, não estava preparada para aquilo, fugiu, foi-se embora, barriguda para o deserto. Perdeu o tino. Ela não estava preparada para aquilo, ela não estava no plano, ok? Não estava preparada para aquilo. Não estava preparada para aquela grandeza. Ela não estava preparada para uma envergadura daquele nível. Ela pensa que carrega um filho, mas Deus deixa claro para ela no deserto de Sul: isso não é um filho, isso é um país. Isso não é um filho, isso é uma nação. Agora escute. Até quem não gosta de você vai passar a te respeitar quando você entender o que você carrega. Não é possível que você entendeu, não. Você vai sofrer e vai se afligir, será angustiado por algumas coisas que foram geradas em você e você não pediu, por algumas unções que você carrega e você não pediu, por alguns dons que você tem e você nem pediu, porque a Bíblia diz que Ele distribui a cada um conforme Ele quer. Tem gente aqui que está vestido túnica colorida que nem pediu para ter, está na cova que nem planejou sonhar. Tem gente aqui que a mão que ajudou é a mesma que te estapeou porque não te aguentou, não aguentou ver você desenvolver mesmo num cenário de dor. Porque tem muita gente que está do nosso lado preparado para ver a gente igual, mas não está preparado para ver a gente melhor. E quando eu digo melhor, eu não estou dizendo que Agar é melhor do que Sara, não. Porque o filho da promessa está com Sara. Porém, o fato de Agar ter gerado primeiro deixa Sara desestabilizada. Ela fica desequilibrada e começa a afligir a alma de Agar. A maior prova do que eu estou dizendo é que no texto, no aramaico, Sara chama Agar de serva quando manda ela deitar-se com Abraão. Mas depois que ela passa a gerar, Sara só chama ela de escrava. E tem diferença? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ela está odiando Agar por causa do que Agar carrega. Mas quem foi a porta para Agar carregar o que carrega? Na verdade, o ódio que ela tem de Agar não é de Agar. Existem pessoas que não odeiam a gente, odeiam o nosso reflexo diante delas. Odeiam ver que nós estamos vivendo o que Deus tinha para elas. Mas por incredulidade, medo ou covardia, colocaram a gente na vez. E não estavam preparadas para ver o que aconteceu. Deus está falando com alguém aqui ou eu estou viajando? Por causa do desatino, Agar foge. Foge e vai parar no deserto. Qual é o nome do primeiro deserto? Qual é o nome do primeiro deserto? E Sur significa o quê? A fuga dela não vai longe, porque o caminho da fuga só te leva para o deserto do muro. Isso aqui é profético. Toda vez que você foge, você pode carregar algo grande, mas você será limitado. Toda vez que você foge, você pode carregar algo maior do que você, mas você ficará paralisado. Toda vez que você foge, você pode carregar algo que o próprio Deus permitiu você gerar. Porque como diz pastora Elisete Malafaia, homens e mulheres fazem sexo, filho quem dá é Deus. Então há aqui uma vontade ainda que não diretiva, mas permissiva, de um ciclo natural para que Agar venha gerar vida. E veja, você pode estar carregando algo que o próprio Deus abençoou, mas ficará limitado.
Se a motivação do teu ponto de partida não for libertação, for uma fuga. Não for liberdade, for uma fuga. Eu vou contar de 1 a 3 e tu vai dizer para quem está do teu lado: se fugiu, volta. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3 você vai dizer: se fugiu, volta. Meu Deus, peraí. É 1, é 2, é 3, diga! Volta. Volta, volta. Volta, volta. Volta, irmão. Não tem caminho para você na fuga. A fuga pode até te dar um escape momentâneo, mas ela não é direção de vida. A fuga vai te colocar num beco sem saída. A fuga vai fazer com que você coloque em risco aquilo que Deus te deu para o futuro. A fuga vai encerrar a projeção de Deus para a sua vida. Por isso mesmo, chorando, ela vai ver que o Deus de Abraão vai aparecer agora a ela também. Por quê? Porque Deus também nos considera como indivíduos. E porque Ele fez uma aliança com Abraão, Ele há de se responsabilizar agora por aquilo que Agar carrega. E Deus não considera mulheres que geram o que Ele quer como incubadoras. Deus considera essas mulheres como mães. Então, para Deus, Agar não é uma escrava. Para Deus, Agar, independente da circunstância, ela é uma mãe. Deus não separa filhos de mães. Maria que o diga. Joquebede que o diga. Agar que o diga. Desde que ela deitou na cama de Abraão, Sara deixou claro para ela que o filho era de quem? Que era de Sara e de Abraão. Mas Sara ficou com o filho? Porque Deus não dá o que você gera para outro. Deus não faz isso. Isso aqui é coisa muito séria. A Bíblia diz que o primeiro que planta também é o primeiro que colhe. E tem gente aqui querendo carregar o que Deus deu de qualquer jeito, porque está achando que no final o nome vai ser do outro. Está achando que no final a honra vai ser do outro. Está achando que no final a reputação vai ser do outro. Cuida da empresa de qualquer jeito. Cuida do setor de qualquer jeito. Cuida da igreja de qualquer jeito. E o que Deus está dizendo é: o que eu te dei para gerar, cuida você e cuida bem. Cuida você e cuida direito. Ele olha para ela naquele deserto e ele diz: Agar, o que fazes aqui, Agar? De onde vens e para onde vais? O que ele está dizendo para ela? Agar, acorda, você não está vendo que você está perdida? Você está perdida, Agar. Ela começa a chorar e ele diz: Agar, o menino que você carrega, por ser da descendência de Abraão, eu vou cuidar. Estou parafraseando para você entender. Quando ela olha ele falando com ela, ela diz: Eu Roi. Ela é egípcia, mas ela vai falar em hebraico. Porque nunca é em vão o tempo que você passa na casa da servidão. Você aprende, irmãos, a alegria é muito bom, mas a escola que forma os valentes se chama sofrimento. Eu Roi. Eu vi o Deus que me vê. Aí Deus responde: o nome do menino será Ismael, que significa o Senhor te ouviu. O que Deus está dizendo para ela? Agar, eu não só te vi, eu também te ouvi. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite aqui? Ele está dizendo: quando você se propõe a não abortar, a não esfaquear, a não desintegrar e a não, por causa de orgulho, não querer voltar ao lugar que eu quero te conduzir. Quando você é humilde na minha presença, sabe o que vai acontecer com você? Não importa qual é a aflição que alguém te colocou, o Senhor está dizendo: eu vou ver e vou ouvir. Eu estou considerando tudo. Alguém está ouvindo o que Deus está dizendo aqui? Há alguns injustiçados aqui nesta noite, e Deus está dizendo: eu estou ouvindo tudo. Há alguém aqui que ficou difamado indevidamente, e Deus está dizendo: eu estou ouvindo tudo. Há
alguém aqui que está sendo perseguido levianamente, e Deus está dizendo: eu não sou uma testemunha passiva, que vê e não pode falar, que ouve e não pode dizer. Lembra Israel? Depois de 400 anos de silêncio, o povo vai chorar e gemer, e o que Deus vai fazer? Vai ficar quieto? Vai não. O texto diz a Moisés, o Senhor falando: Moisés, vai libertar o meu povo. Por quê? Porque eu vi e ouvi a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Oh meu Deus do céu, você pode celebrar ao Deus que não é testemunha comprada, ao Deus que não é testemunha passiva, ao Deus que não aceita suborno. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca ela bem lá em cima, coloca a esquerda na mesma altura. Vai, meu filho, levanta esse sovaco aí. No 3, você vai estender essa mão sobre a vida de alguém, mas aqui ó, não é de qualquer jeito não, é daquele jeito. Você vai estender a mão sobre o ombro de alguém e vai dizer assim para essa pessoa: Deus está considerando tudo. É 1, é 2, é 3. Pregue isso aí, pregue. Ele está dizendo para alguém nessa noite: vi, ouvi e estou tomando providências. Vi, ouvi e não vou ficar quietinho. Vi, ouvi e estou tomando a dianteira. Vi, ouvi e estou indo na tua retaguarda. Vi, ouvi e eu vou fazer justiça. Vi e ouvi e eu vou abrir caminho. Eu vi, ouvi e eu vou te dar passagem. Eu vi e eu vou dar um jeito para você. É isso que Deus está dizendo para ela. H, eu não sou só o Deus que vê, também sou o Deus que... Por isso o nome desse menino será Ismael. Ribalaia rabassúria. Meu Deus! Olha para quem está do teu lado e diz: fica quietinho que Deus fala. Fica quietinho que Deus fala. Só se humilha que Deus entra. Fecha a boquinha que a boca de Deus se abre. Se você fechar a tua boca, a boca de Deus se abre. Se você recolher a tua mão, a mão do Senhor se estenderá. Vi, ouvi. É isso que ele está dizendo. Estou considerando tudo. Estou considerando tudo. Ó, vou multiplicar esse menino H. Ó, ele também é descendência. Ó, ele também é uma nação. E ó, ele vai ser tão forte que não vai precisar de apoio por uma vida inteira. É isso que significa jumento selvagem. Sabe o que Deus está dizendo para H? H, teu filho será tão forte que ele vai se garantir. Você está entendendo o que você carrega? Ah, Camila, mas Isaac? Hoje eu não vim pregar de Isaac, eu vim pregar de Ismael. Deus está dizendo: não tenha medo do que você carrega, porque o que eu coloquei dentro de você é forte e não pode ser domesticado. É forte e tem ímpeto. É forte e não tem cabresto. Você sabe o que é jumento selvagem? Não pode ser guiado. É forte. Catuca 2 aí diz: se ajeita porque é forte. Se ajeita aí nessa cadeira, vai, arruma esse cinto, estufa esse peito, levanta essa cabeça. O que você carrega tem garantia. O que você carrega tem garantia. Olha isso. Agora H, estou parafraseando numa linguagem aqui no populacho. Cola comigo e faz o que eu estou te falando, que vai dar tudo certo. E o que eu tenho que fazer? Volta. Rapaz, depois de um encontro desse, que você vê o Deus que te vê, depois do encontro onde você pensou que carregava um bastardo e agora Deus diz: é filho. Depois de um encontro desse, quando você pensa que você está arrebentada, moída, quebrada, seca,
E Deus diz: te acalma, porque eu estou considerando tudo. Você não pensa que vai ouvir de Deus um volta. Esse contexto combina com um vai, sim ou não? Ninguém, depois de uma experiência com Deus, quer ouvir volta. Quando Deus vem assim tão forte, a gente não pensa que Ele vai dizer volta. A gente pensa que Ele vai dizer vai. E vamos falar a verdade, ninguém quer de Deus um volta. Quando Elias estava na caverna, ele não queria ouvir de Deus um volta. Ele queria ouvir de Deus, mas o que inaugurava o tempo da sua ascensão e do seu arrebatamento não foi um vai, foi um. No dia que Pedro foi chamado, ainda nem sabia que Jesus era o Cristo. Trabalhou a noite inteira, estava cansado, mão machucada, costurando, limpando e lavando a rede. Barco parado na proa, o rabi, a quem ele pensa que é apenas um mestre, mas não sabe que é o Senhor, está lá lavando a rede. Não foi lá para trazer peixe, foi lá para pescar Pedro. E quando ele está lá, o dia que inaugura o chamado de Pedro, e junto com ele, a igreja primitiva e o manto apostólico da igreja, não apareceu num cenário de vai, lembra? Mas o que inaugura, um dos homens mais incríveis depois de Jesus Cristo que passou por essa terra, não foi um vai. Jesus olhou para ele e disse: volta. Voltai ao mar alto e lançai as redes. Por que você tem tanto medo de volta? Olha o que o Senhor está dizendo para Agar. Agar, volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. E o que a gente fica pensando quando a gente ouve isso? Que Deus não está do nosso lado. Que Deus está defendendo a casa de Abraão. Que Deus está defendendo quem é crente há mais tempo. Que Deus está defendendo quem carrega título ou cargo eclesiástico. Fala a verdade. Você começa a pensar que Deus tolera a injustiça. Você começa a pensar que a mão de Deus está apoiando a mão que te arrebentou. Não, vai dizer que você nunca sentiu isso? Vai me dizer que você nunca sentiu que parecia às vezes que a mão de Deus estava em favor de quem te afligiu? Eu fico pensando no dia que Agar recebeu a despedida. Agora eu estou falando do capítulo 21. Abre um parênteses aqui. Olha como é que Deus chegou para Abraão. Imagina se Agar estivesse ouvindo atrás da porta, igual Sara ficou quando ouviu a promessa que Deus fez. Imagina a cena, no dia que Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, não temas fazer o que Sara tua mulher te diz, mas antes, tudo o que ela te diz, ouve a sua voz. Imagina se Agar estivesse ouvindo isso atrás da cortina da tenda. Ela ia dizer: então é do lado dela só, né? Faz tudo o que ela te diz. E o que ela disse? Manda a moça embora. Livre-se. Não tratou como gente, tratou como coisa. Às vezes a gente tem essa impressão. A impressão de que Deus está em favor de quem me abateu. Mas eu também não posso dizer para você que é só uma impressão. Eu preciso te falar que às vezes a vara que te aflige, ela só está humanamente na mão do homem, mas divinamente na mão de Deus. Deus disse o que a Moisés? Vai libertar o meu povo, mas Faraó não vai deixar. Por que não? Porque eu vou endurecer na vassoura o coração dele. Por que Deus faz isso, Camila? Deus é injusto? De maneira nenhuma. Só que o cálice da ira de Deus precisava ser cheio. E estava na hora de Deus fazer justiça a Israel. Então não haveria mais espaço para misericórdia. E para que isso acontecesse, Faraó não poderia mais ficar vivo. Aquilo que Deus estava para fazer era para que quando o povo passasse do outro lado do Mar Vermelho, não dissesse assim: vocês venceram hoje. Mas que, como disse Moisés, eles passassem dizendo: os inimigos que viste hoje, nunca mais outra vez o vereis. Quando Deus quer colocar um nunca mais de uma aflição, de uma prisão, de uma perseguição na tua vida, Deus endurece o coração de quem está te afligindo, para que Ele possa fazer uma justiça definitiva. O que Deus está dizendo, para quem é advogado vai entender, é que Ele vai terminar o processo sem recurso. Não vai poder ter nem primeira, nem segunda, nem terceira instância. O que Ele está dizendo é: ei,
Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, se o maligno está afligindo, a vara está na mão dele, mas o plano está na mão de Deus. Por isso Deus está dizendo: ei, humilha-te. Sabe o que é isso? Aceita esse processo. É uma filosofia aí popular, mas é verdade. Certa vez eu li um negócio que dizia assim, você também já deve ter lido, aonde diz assim: às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Está entendendo? É isso que vai acontecer com Agar. Vai doer de uma vez por todas, para não doer nunca mais. Então para de ficar com raiva de quem tem a vara. Para de ficar com ódio de quem é o dono da casa. Está na hora de você entender uma coisa. Quando Deus assume a tua vida, deixa eu te perguntar, Deus já assumiu tua vida? O governo da tua vida é de Deus ou só das tuas finanças? O governo da tua vida emocional é de Deus ou só da tua casa? Quando Deus governa a sua vida, você entra numa direção. Completa para mim, por favor. Você entra debaixo de uma? Debaixo de uma? E o que você tem que entender é que na direção de Deus, até voltando, você avança. Na direção de Deus, até voltando, você rompe. Até voltando você cresce. Então Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer: se tiver que voltar, volta. Porque ao contrário do que dizem por aí, quando dizem assim: ah, os humilhados serão exaltados. Tem isso na Bíblia não. O que está escrito, e foi o próprio Cristo que falou, não foi que os humilhados serão exaltados. O que está escrito é que quem se humilha. Oh, meu Deus do céu. E tem diferença ou não tem, gente? Tem diferença ou não tem, gente? Se humilha. Olha o que ele está dizendo. Agar, volta e se humilha debaixo da mão da tua senhora, porque acerca de ti e desse menino eu vou cuidar e fazer uma grande descendência. Deus mandou eu parar aqui só um cadinho para dizer a alguém aqui: a sobremesa que você quer comer está atrás de um pote de sal. Olha para quem está do teu lado e diz: come um pouco de sal. Que crente melindroso sou eu e você, que não aguenta nada. A primeira, irmã, é porque eu não engulo sapo, pois tu deveria ter um brejo em casa. Que crente é você? Que raio de cristão é você? Que não pode ouvir nada, que faz mais barraco do que o ímpio, que xinga na internet, que vai para a mão te levantar dedo, achando que teu jejum ameaça a Deus. Ó Deus, eu sou tua serva, hein? Se o Senhor está dizendo: se eu sou teu Senhor, abaixa esse dedo, bota a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Aprenda a descer, aprenda a se humilhar. Que crente é a gente que não aguenta uma afronta? Que cristão é a gente que não aguenta uma humilhação? Que crente é você? Não bata no teu peito e diga que tu é crente. Se tu não aguenta levar um desaforo para casa, tu é ímpio. Quem não aguenta levar um desaforo não pode dizer que é cristão, não, meu irmão. Que crente é você que é o primeiro a arrumar confusão em casa? Que crente é você que não tolera o devaneio de alguém que nem conhece a Cristo, mas é o primeiro a ficar revoltado? O quê? Ele falou o quê? Ah, meu irmão, agora ele vai ver que eu sou crente, mas não sou. Sou bobo não. Fulano vai ver que eu sou homem igual a ele. Por não devia ser homem igual a ele. Você não devia ser homem igual o ímpio é. Você não deveria ser homem igual o afrontador é. Você deveria ser homem de Deus. Homem que espera no Senhor. Homem que cala quando a vontade da carne é dar um tiro. Do lado de cá, Ebaia, Calaia, Súria. Não. Tá pensando o quê? Que porque eu sou crente, eu sou otário? Não, mas a gente está pensando que porque você é crente, você seria mais manso. Você seria mais inteligente, você seria mais tolerante. E a mulher de Deus?
fulana tá aí? Tô, mas não tô podendo falar não. Tô numa correria aqui terrível. É porque eu fiquei sabendo o que a fulana falou de você. Fala. Não, pode falar. Já desliguei o fogo. Ah, ela falou isso? Ah, é? Então ela vai ver os prints. O dossiê que eu tenho aqui. Vou fazer, vou rasgar, vou acontecer, vou humilhar. Eu vou acabar com a casa dela. Esse tipo de expressão jamais deveria estar na boca de uma mulher que serve a Deus. Você não tinha jamais que dizer eu vou acabar com ela. Você tinha que dizer eu vou interceder por ela. E mostrar para ela que com mulher de Deus não se brinca não. E por que não? Porque agora Deus vai matar ela? Não. Porque agora ela vai ver o poder de uma mulher que bota o joelho no chão. Deus vai salvar a casa dela. Deus vai libertar ela. Mas olha como é que o glória a Deus diminui. Porque o que a gente quer? A gente quer briga, 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 briga. Só que a vitória de H não estava numa discussão, estava numa humilhação. E se eu te disser que o que você mais quer está escondido atrás do que mais te humilha?